Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Assim nos diz a palavra de Deus, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos te ver. Não há anseio mais santo, mais belo, não há evento que mais complete o coração humano do que contemplar o Senhor. Ensina-nos nesta manhã, Pai, o que é necessário para isso. Dá-nos este anseio e dá-nos a decisão de fazermos tudo o que for necessário a fim de vermos o Senhor, de contemplarmos a Tua face. Assim sendo, ó Deus, fala conosco, ilumina-nos com o Teu Espírito, abençoa-nos no nome precioso de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Qual é o seu maior anseio? Qual é a sua maior vontade? Qual é a coisa que você tem perseguido com toda a sua decisão, com todo o seu gás, com todo o anseio do teu coração? Qual é o teu sumo bem? É uma pergunta antiga da filosofia, é uma pergunta antiga das religiões. Qual é o sumum bonum? Filósofo e teólogo ama latim, não é verdade? Então eles gostam de falar essas coisas estranhas, sumum bonum. Mas como nós falamos português, então a gente entende latim. Qual é o sumo bem? Qual é a coisa mais preciosa de todas? Qual é o bem maior atrás do qual seres humanos deveriam deixar tudo para conseguir este bem, por causa do qual todos deveriam sacrificar as demais coisas? Talvez para você o sumo bem seja férias. Talvez você esteja cansado e esteja aí almejando um tempo de descanso, e talvez é por causa disso que você trabalha, para ter um tempo de descanso com a sua família. Talvez o sumo bem para você seja dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e você então dedica a sua vida e faz planos e estuda o assunto e toma decisões e faz várias coisas caminhando em direção a este sumo bem, o sumo bem das riquezas, de uma conta bancária cheia, de poder comprar absolutamente qualquer coisa que você quer, nem que seja um iate igual o do Elon Musk. Qual é o teu sumo bem? Talvez o sumo bem para você seja paz. Eu queria paz. Eu só queria um momento de plena paz. O fato é, todos nós temos um sumo bem. Todos nós temos um algo, todos nós temos alguma coisa pela qual nós vivemos. E nós podemos dizer aos domingos, aqui na igreja, a resposta certa deve ser Deus, não é? Porque tudo que se pergunta na igreja, a resposta certa ou é Deus, ou é o pecado, ou é Jesus Cristo. Então deve ser uma dessas três coisas. Como o pecado não vai ser o sumo bem, então deve ser Deus ou Jesus. Mas essa é uma resposta que a gente dá desde criancinha na escola dominical. Muitas vezes sem processar, muitas vezes sem pensar de fato, o que a gente está falando? Porque, na verdade, o teu sumo bem, ele aparece na segunda-feira, sabe? É na segunda-feira, quando você acorda, que você começa a perseguir o teu sumo bem de fato. Não aquele que você professa de domingo, mas o de fato. É nos pensamentos durante a semana. É naquela hora que você tem um tempinho para um café, e você suspira e vem aquela coisa na sua cabeça. Aquele é o teu sumo bem.
Para alguns pode ser uma família bem ajustada. Para outros, prazeres inenarráveis, prazeres maravilhosos. E de fato, quando você estabelece um objetivo último, um alvo último na vida, quando você acha que alguma coisa é necessária para te satisfazer de maneira completa, você dá passos práticos em direção a essa coisa. Porque aquilo é o teu céu. Aquilo é o teu sumo bem. Crentes do passado, eles tinham uma resposta clássica para qual é o teu sumo bem. E vários deles responderiam: o sumo bem para mim é a visão beatífica. Outra expressão estranha, não é verdade? Outra expressão esquisita. Mas essa expressão é uma expressão clássica do cristianismo. A visão beata. A visio Dei, para usar mais um pouquinho de latim, e como vocês são brasileiros e falam português, então vocês já sabem que é a visão de Deus. Esse é o sumo bem. Foi este o sumo bem, atrás do qual correram muitos dos santos da história da igreja. Muitos dos homens e mulheres mais crentes, mais santos, mais amantes de Deus, que já pisaram sobre a face da terra, tinham este como grande objetivo, o grande alvo da sua vida. O que eu mais quero, o que eu mais desejo é contemplar a Deus. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ser tomado pela glória do Senhor. Eu almejo, eu anseio, eu desejo com todas as minhas forças a visão beatífica. Porque nada além de Deus pode satisfazer os verdadeiros anseios que eu tenho no meu coração. Nada além de Deus pode matar a verdadeira sede, saciar a verdadeira fome, o verdadeiro anseio, o verdadeiro prazer que eu desejo. Nada além de Deus completo, pode me satisfazer isso. Então, durante toda a história da igreja, muitas pessoas ansiaram pela visio Dei, pela visão de Deus, pela visão beatífica, por contemplar a glória do Senhor Deus. Mas não era bem assim que pensavam os religiosos da época de Jesus. Os fariseus, os sacerdotes, os demais líderes religiosos da época de Jesus, eles achavam que o sumo bem era ser uma pessoa externamente perfeita. Eles tinham como alvo de vida ter uma performance muito boa diante dos homens. E é por isso que eles se preocupavam extremamente com coisas como lavar as mãos. Eu não estou falando mal de lavar as mãos, ainda mais na nossa época, não é? Na nossa época nós usamos álcool em gel o tempo todo para purificar as nossas mãos. Mas eles acreditavam que ao lavar as mãos, eles estavam tendo uma atitude religiosa. Eles estavam se purificando diante de Deus. E é por isso que nenhum deles comeria sem lavar as mãos, por exemplo. Eles achavam isso um completo absurdo contra Deus. Não era um absurdo apenas de falta de higiene, mas era um absurdo contra Deus, porque você não teve a atitude cerimonial de lavar as suas mãos. Então o judaísmo da época de Jesus, ele era cheio de banhos, cheio de momentos de purificar o seu exterior, de purificar você por fora. E aí Jesus vem e diz algo como que ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quanto aos fariseus da sua época, ele diz: vocês são como sepulcros caiados, como sepulcros embelezados por fora. No dia dos finados, um grupo aqui da igreja foi lá no cemitério municipal aqui de Jandira. E eu
Eu confesso, eu gosto de andar em cemitério. Eu acho interessantíssimo caminhar em cemitério. Por causa dos nomes, por causa das datas. É triste, não é gostoso, não é uma coisa prazerosa, mas é interessante. E aí eu, junto com o Marco, ali o Marco, eu e o Marco demos um pequeno tour pelo cemitério. E alguns túmulos são muito bonitos. Alguns túmulos, quando a família é uma família tradicional, quando a família é uma família mais rica, no cemitério aqui de Jandira tem a seção dos prefeitos, não é? A seção dos antigos prefeitos, tudo mais. Tem alguns túmulos bonitos. Mas, irmãos, por dentro, o que tem dentro de um túmulo? É podridão, é morte, é odor. E Jesus disse que os fariseus eram assim. Por fora, eles eram muito bonitos, como sepulcros embelezados. Mas por dentro, uma grande sujeira. E Jesus queria exatamente o oposto. Não o oposto no sentido de que Jesus quer que sejamos sujos por fora, mas o oposto no sentido de que Jesus nos convida a que a nossa purificação, a nossa pureza, a nossa beleza, a nossa limpeza comece aqui dentro. E é isso que ele disse. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, a gente já tem falado aqui muitas vezes, bem-aventurados tem a ver com bênção, tem a ver com alegria, tem a ver com você ser o alvo de grandes bênçãos, de grande cuidado, de grandes maravilhas da parte de Deus. Você é um bem-aventurado quando você tem intimidade com o Senhor Deus, e o Senhor Deus cuida de você de maneira especial, porque Ele vê o teu coração. Ele sabe, o Senhor se deixa achar por aqueles que o buscam de verdade, de todo o coração. Então, quando o Senhor se deixa achar por nós, nós somos bem-aventurados, abençoados, felizes demais da conta. E é isso que ele está falando. Bem-aventurados são os puros de coração. Note que existe um processo aqui. As bem-aventuranças não foram jogadas para cima e aí elas caíram em qualquer ordem, e aí Mateus pegou em qualquer ordem e colocou no seu evangelho. Não foi assim. Jesus Cristo, quando proferiu as bem-aventuranças, ele deu uma ordem específica, ele criou uma ordem lógica específica, e Mateus obedeceu essa ordem lógica específica. Então, primeiro você tem que ser um pobre de espírito. Primeiro você tem que ser uma pessoa que entende que você não tem valor espiritual, intrínseco, interno, seu próprio, para oferecer a Deus. Você não tem moeda de barganha diante de Deus. Não tem. Você não tem boas obras que você possa oferecer a Deus e falar assim: olha, Senhor, minhas boas obras, olha como eu sou uma pessoa espetacular, que pratica muitas... Não, nós não temos. O que nós podemos apresentar diante de Deus, nesse início de vida cristã, representado pelas bem-aventuranças, é pobreza de coração. Senhor, eu te apresento aqui uma pobreza, eu te apresento aqui necessidade, eu te apresento aqui falta, eu te apresento fracasso, eu te apresento porcaria. Sou pobre de espírito. Esse é o primeiro passo para se aproximar de Deus. Pobreza de espírito. Em segundo lugar, quem é consciente, quem é autoconsciente desse estado espiritual próprio, chora. Como você não vai chorar? Se você tem que chegar na presença de Deus e admitir o seu fracasso, como é que você não chora? Então, bem-aventurados os que choram, é a segunda bem-aventurança. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos. É claro, você é pobre de espírito, humilde de espírito. Você é alguém que chora, você é manso. Porque a atitude de exigência, a atitude de raiva, é uma atitude que tem muito a ver com o eu. O eu está sendo lesado. O ego está saindo perdendo.
Justiça não está sendo feita para mim. Mas se você é um pobre de espírito, você se torna manso. Você não tem grandes reivindicações para fazer na vida. Você é pobre de espírito. Isso te dá fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça própria. Fome e sede de justiça no mundo. Mas você continua manso. Mas você consegue ter mansidão e fome e sede de justiça ao mesmo tempo. Algumas pessoas da nossa época que têm fome e sede de justiça, elas acertam por ter fome e sede de justiça, mas erram na falta de mansidão. Jesus quer que nós saibamos ser as duas coisas. Ter profunda fome e sede de justiça, mas ao mesmo tempo sermos mansos. Nós então somos chamados para começar a ter atitudes. Perceba que as 4 primeiras bem-aventuranças são mais bem-aventuranças são mais passivas, as 4 últimas são mais ativas. Então a primeira ou a quinta, a primeira do segundo grupo, ou a quinta, bem-aventurados os misericordiosos. Essa pessoa já começa a agir. Tendo recebido misericórdia da parte de Deus, essa pessoa vai estender misericórdia para as demais pessoas. E vai receber mais misericórdia ainda da parte de Deus. E agora vem a nossa. Bem-aventurados os puros de coração. Você não tem o direito de escolher entre misericórdia e santidade. Porque essa é uma escolha que às vezes acontece na igreja cristã. Existem igrejas que buscam mais santidade. Existem outras igrejas que buscam mais o exercer misericórdia. Mas isso é falacioso, nós não temos o direito de escolher entre uma ou outra. Nós temos que ser misericordiosos. Nossa fome e sede de justiça no mundo tem que nos levar a sermos agentes de justiça, a sermos misericordiosos. Mas ao mesmo tempo isso não nos dá um passe para a falta de santidade. Isso não nos dá o direito de não cuidar do nosso próprio coração. Então Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração. O que é o coração? Quando você pensa em coração, na nossa cultura, você pensa em sentimentos. Porque a nossa cultura fez isso, não é? Tem até aquela imagenzinha, não é? Ou para os mais modernos, essa eu aprendi com a minha filha, né? Essa daqui, se você não entendeu, tudo bem, não tem problema. O coração representa sentimento, amor. Mas na cultura bíblica, o coração vai muito além disso. Na cultura bíblica, o coração é o quartel-general da alma, é o quartel-general do ser humano. É a torre de controle. Tudo que nós somos é definido no coração. Tudo que nós fazemos brota primeiro no coração. Tudo que nós queremos, é o coração quem quer. Tudo que nós pensamos é o coração quem pensa. Tudo que nós ansiamos, almejamos, desejamos é o coração. Ou seja, o coração é o centro do ser humano. Não é à toa que Provérbios diz, sobre tudo, de todas as coisas que se deve guarda o teu coração. Mais do que tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você for 10 capítulos para frente, em Mateus capítulo 15, você vai ver o próprio Jesus explicando a importância fundamental do coração e o porquê que nós devemos ser limpos de coração. Mateus 15, versículos 17 até o 20, dizem assim: não compreendem, isso mais uma daquelas discussões com os fariseus chateados porque não estavam lavando a mão para comer, e Jesus fala, vocês não estão entendendo nada. Vocês não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Interessante, não é? Nessa época de pandemia, graças a Deus, estamos caminhando para o final, pelo menos dessa fase. Nessa época que nós nos preocupamos tanto em lavar as mãos, nós nos preocupamos tanto em ter álcool em todos os lugares, e até nos viciamos, não podíamos passar perto de algum álcool que tinha que fazer alguma coisa, tinha que pôr álcool na mão, tinha que limpar de algum jeito, ficamos vidrados, obcecados pelo álcool em gel. A mão tem que estar limpa. E alguns, os pés, e etc e tal, e capachos especiais, e paninhos especiais, e por aí vai. Lembro até de um dia que eu entrei num supermercado e aí fui e peguei um negócio daqueles de espirrar assim, achando que era álcool, era cândida. Ficou terrível minha mão. E foi assim que nós vivemos por tanto tempo, não é? Tantos meses. Uma obsessão por limpar as mãos. E Jesus vem e diz assim, ó, o problema maior não é a mão. O problema maior é o coração. Porque o que realmente te contamina não é quando você põe a mão num corrimão sujo. Claro, você pode ficar doente, etc e tal, você pode até morrer. Mas se o teu coração estiver sujo, você pode ir para o inferno. E isso é terrivelmente pior. Tem álcool em gel para o coração? Porque só os limpos de coração verão a Deus. E sabe qual é o problema? O problema é que, como disse João Calvino, o teu coração e o meu coração são uma fábrica de criar ídolos. O teu coração e o meu coração são tendentes para o mal. Você não se contamina porque você encostou em alguma coisa e comeu. Você não se contamina porque você não pôs aquelas luvinhas terríveis. Você se contamina por causa do teu coração. A tua contaminação não vem de fora, vem de dentro. O teu problema maior está dentro de você, é o teu coração. A lista de Jesus é impressionante. Do coração procedem maus pensamentos. Como é que está o teu coração? Quais são os pensamentos que têm brotado do teu coração? Pensamentos a respeito de outras pessoas, por exemplo. Pensamentos a respeito do que você almeja para o futuro. Quais são os pensamentos que o teu coração tem pensado? Do coração procedem os homicídios. Tanto o homicídio real, de pegar e matar alguém, mas várias vezes quando a Bíblia usa o conceito de homicídio, ela está usando a partir do que Jesus disse. Se você odiar uma pessoa, você já a matou no coração. É isso que contamina, meus irmãos. O que contamina é o ódio que por vezes nós nutrimos contra homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Você tem ódio de alguém? Não, eu não tenho ódio, eu só não quero mais nunca ver a pessoa. Pois bem, isso é ódio. Não, eu não tenho ódio, eu só não quero relacionamento. Isso é ódio, isso é matar a pessoa no teu coração. Eu só não perdoo, isso é ódio. O que contamina o homem são os adultérios e a imoralidade sexual. É o que Jesus disse. E isso não vem de fora, isso vem de dentro. O problema não é a sociedade deturpada na área sexual. O problema não é o fato de que nós vivemos numa sociedade imoral. O problema é o coração. Eu não estou fazendo uma apologia à sociedade imoral, evidentemente. Mas eu estou dizendo que você nunca pode apresentar como desculpa o fato de que você vive numa sociedade imoral. Porque tudo é puro para os puros. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tudo é puro para os puros.
Então, alguém puro vivendo numa sociedade imoral, a imoralidade da sociedade vai causar tristeza, vai causar santidade, vai causar oração, vai causar clamor ao Senhor, não vai causar imoralidade interna. Porque tudo é puro para os puros. Então nunca coloque a culpa na sociedade. A culpa é do coração. E o coração é você. Também não ache que o coração é uma outra coisa. Não, você é o coração. O coração é o ego, o coração sou eu. Do coração procedem os furtos. Desejo de ter, desejo desenfreado de ter, ao ponto de se corromper. Porque toda corrupção é furto, gente. Você não precisa só pegar alguma coisa que não era tua para isso ser caracterizado como um furto. Se você está sonegando imposto de renda, você está furtando. Ah, mas é um abuso, problema do governo, né? O seu papel é pagar o imposto. Não racionalize os teus pecados, cuide do teu coração. Furto é pecado. Então, se você rouba alguma coisa na tua empresa de vez em quando, se você deixa de fazer alguma coisa, se você deixa de dar o dízimo, se você é um cristão professo de uma igreja evangélica, se você não tem feito as suas responsabilidades financeiras, você está furtando. Falsos testemunhos. Falar mal de pessoas. Falso testemunho é quando você sai por aí falando a respeito da vida alheia, falando a respeito de outras pessoas, falando a respeito de... falando mal. Sabe quando você atribui a uma pessoa um sentimento ou uma intenção que você não tem a mínima condição de saber se é verdadeiro? Mas você não, eu tenho certeza que a razão pela qual a pessoa fez isso foi essa, essa e essa. E aí você espalha. Isso é falso testemunho. Isso procede do coração. A culpa não é da pessoa, a culpa é tua. Blasfêmias. Falar mal de Deus. Revolta, rebeldia contra o Senhor Deus. Assistir coisas impróprias. Então note, o coração é um grande problema. O coração é um grande inimigo da nossa santidade. De dentro do coração procede todo tipo de sujeira, todo tipo de maldade, todo tipo de coisa ruim. E é exatamente esse o lugar que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. O desafio é enorme, né? Porque se o coração é tudo isso que Jesus disse, se o coração tem todo esse potencial para o mal que Jesus descreveu, então o problema é grande. Como é que eu purifico o coração, pastor? A palavra purifica o coração. Aliás, antes da palavra, a fé. Atos 15, 9 diz assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Primeira coisa que purifica o coração é a fé. Você quer ter o coração limpo? Você quer ser liberto das amarras, das algemas do pecado que estão prendendo o teu coração? Então olhe para Jesus Cristo com plena fé. Abrace Jesus Cristo. Ame Jesus Cristo. Tenha em Jesus o seu bem maior. Agarre-se a Ele e clame desesperadamente a Ele que Ele limpe o teu coração. Fé. Palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, disse Jesus para os seus discípulos. Quando Pedro falou, né? Lava o corpo inteiro então, Senhor. Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra tem esse poder de purificação. Agora, se você é um crente que nunca abre a Bíblia durante a semana, você nunca vai ser limpo de coração. É claro que não vai. Se você só recebe instrução da palavra aqui no domingo e passa os outros 6 dias da semana distante da Bíblia, é claro que a impureza vai ganhar. Nessa luta da pureza contra a impureza no coração, a impureza vai ter muita vantagem.
Se você assiste qualquer coisa, se você ouve qualquer coisa, se você fica presente em qualquer conversa, se você fica olhando o que as pessoas te mandam nas mídias sociais, aliás, se você gasta muito tempo com mídias sociais, você vai ser impuro, você não vai ter o coração limpo. Você precisa dizer não. Você precisa tomar uma atitude. Falar, eu quero ter o coração limpo, porque eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Meu anseio é contemplar a glória do Senhor, na medida do possível, aqui e agora, porque a visão beatífica, em certo sentido, ela começa aqui, e de maneira plena e completa no céu, quando nós haveremos de vê-lo como Ele é. É isso que a Bíblia diz. Nós haveremos de vê-lo como Ele é. Se isso é um anseio do teu coração, se você deseja isso, então você tem que fazer todo o possível para expurgar, limpar, expulsar toda a maldade, toda a impureza, toda a injustiça do teu coração. Talvez você tenha que tomar algumas decisões hoje. Eu não vou mais andar por esse caminho. Eu vou sair do meu emprego. Eu vou desinstalar um monte de coisa do meu celular. Eu vou confessar os meus pecados. Talvez você tenha que tomar decisões hoje, para que você possa ver a Deus amanhã, para que você possa contemplar a glória de Deus no futuro. Você tem que tomar decisões de que teu coração se transforme num coração limpo. Pela fé, pela palavra, pelo arrependimento, pela confissão, pelos meios de graça, Santa Ceia, Palavra de Deus, comunhão dos santos. Se você realmente deseja ver a Deus, você precisa buscar pureza. Salmo 24 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem vai ter o direito de ver a Deus? Quem vai ter o direito de entrar na presença de Deus? Quem é que vai alcançar a visão beatífica? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, que não faz juramentos com a intenção de enganar. Você quer ver a Deus, você quer subir no monte do Senhor, você quer contemplar a glória do Senhor. Então decida pela pureza. Faça um pacto de pureza. Limpe-se. Purificai as mãos, pecadores, diz o apóstolo Tiago. E vós que sois de ânimo dobre, limpem o coração. Quer ver a Deus? Então diga não a muita coisa que atualmente você está dizendo sim. Tome decisões práticas de busca por pureza, por santidade. Porque o Senhor Jesus é aquele que limpa o nosso coração. Quando nós, pela fé, abraçamos Cristo e Ele se torna nosso, então, aquele dia, o nosso coração passa a entrar num processo de pureza. Nosso coração recebe uma faxina grande no primeiro dia. Mas, a partir disso, a gente continua vivendo nesse mundo caído. E sujeiras, de vez em quando, vêm e tornam o nosso coração impuro. E é por isso que Jesus usou a metáfora de lavar os pés, não é? Quem já se lavou não precisa lavar-se de novo, a não ser os pés. O pé ainda fica sujo de tempos em tempos. E eu e você precisamos limpar o nosso coração. Porque andando nesse mundo caído, de vez em quando nós nos tornamos impuros. E nós temos que lutar para purificar de novo o nosso coração. Porque agora nós já não estamos mais mortos em delitos e pecados, mas nós recebemos vida e vida abundante em Cristo Jesus por meio do Espírito. Então agora nós temos os meios para viver em pureza. Então a impureza é uma marca de irresponsabilidade na vida do crente. Você quer ver a Deus? Você quer o sumo bem?
Você quer alcançar a visão beatífica. Você quer um dia contemplar a glória do Senhor. Então tome uma decisão. Tome a decisão de ser puro hoje. De se limpar hoje. Se você quiser a bênção de Apocalipse 22, versículo 4. Olha só. Apocalipse 22, versículo 4. Eu vou ler o 3 também, porque senão o 4 não faz sentido. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. Você quer isso? Você quer contemplar a face de Deus? O Deus invisível. O Deus que falou para Moisés, homem jamais viu a minha face e continuou vivo. Porque o pecado nos impede. Mas um dia, meus irmãos, um dia totalmente transformados pela glória do próprio Deus, nós haveremos de vê-lo como Ele é. Se você deseja isso, então purifique o teu coração. Vamos orar. Pai, haveria tão mais para falar sobre a visão de Deus, sobre contemplar o teu rosto, sobre a tua glória que brilha na face de Cristo, sobre o fato de que o Senhor será o nosso templo no novo céus e na nova terra, o Senhor será o nosso sol, o Senhor e o teu Filho, o Cordeiro. Ó Pai, nós ansiamos por isso. Toca os corações, desperta os corações. Dá-nos um pouco, ó Pai, um pouquinho dessa contemplação do Senhor hoje, a fim de que esse pouquinho nos desperte para um anseio, para um desejo enorme de podermos contemplar a Tua face, de sermos admitidos na Tua presença. Ó Deus, o melhor do céu é o Senhor, e nós queremos o Senhor. Acorda-nos, Deus, desperta-nos, ajuda-nos a ter olhos espirituais para ver a bênção que o Senhor tem guardada para nós, e vermos as mazelas do nosso próprio coração e tomarmos atitudes práticas para purificarmos o coração. Oramos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você que nos acompanhou pelas nossas mídias até aqui. Nós continuaremos tendo um momento dos mais preciosos para o cristão. É um momento no qual nós, um pouquinho, contemplamos a glória de Cristo, ao dele nos alimentarmos na Santa Ceia. Então eu convido os presbíteros para que venham à frente. E se você é membro de qualquer igreja evangélica,